Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão pelas redes sociais, pelas mídias, pelo YouTube, também pelo canal 14 e as emissoras que retransmitem este trabalho, este culto, esta noite. E eu quero saudá-los também com a paz do Senhor e aproveitar este espaço para externar a minha gratidão ao meu Deus, em primeiro lugar, pela sua riquíssima misericórdia que Ele tem manifestado por nós e nos permitir estar aqui cooperando no santo trabalho da sua casa, na medida do que está ao nosso alcance. Também estender a minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem devemos gratidão pela confiança manifesta pela nossa vida e o investimento que o servo de Deus tem feito em nós para estarmos juntamente com ele cooperando no trabalho do Senhor. Quero aproveitar para mandar uma saudação aos irmãos lá da área 5, o meu coordenador evangelista Ezequias, os irmãos lá da congregação onde coopero com o pastor, no Alto da Saudade, e também uma saudação especial à minha família, meus tios, lá de Brejo da Mata de Deus, o evangelista Isaac Avelino, minha tia Marili, que me encontraram ontem na ceia, e quando disse que eu estaria aqui, pediu para que lembrasse dos irmãos lá de Brejo da Mata de Deus, que têm sido fiéis, telespectadores, fiéis acompanhantes dos trabalhos da Rede Brasil, têm sido abençoados pela palavra de Deus. Meus amigos, esta noite, como já disse o ministro que me antecedera, com certeza Deus tem uma palavra ao nosso coração, a tratar com cada um de nós, e eu peço encarecidamente que aqueles que estão em casa, que estão de posse de um exemplar da Bíblia, ou você está no hospital, ou no trabalho, mas está nos acompanhando e pode, hoje em dia até os celulares têm aplicativo, da Bíblia Sagrada. Eu prefiro, as folhas, mas num momento de não ter um exemplar físico, você pode acessar pela internet, pelo aplicativo e nos acompanhar na leitura da palavra de Deus esta noite. Eu peço que você abra no livro dos Salmos, o Salmo de número 84, versículos de 1 ao versículo de número 3. Livro dos Salmos, o livro dos Cânticos, de número 84, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus, se você encontrou, nos acompanhe, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus. Texto da palavra de Deus que veio ao nosso coração durante este dia para trazermos uma reflexão nesta oportunidade, e me veio à mente este salmo de número 84, um salmo dos filhos de Corá. Eu não quero me prender ao mérito de falar acerca do histórico da vida desses homens, mas enquanto lia de forma devocional, me saltou ao coração este versículo 3 do Salmo 84, quando o salmista, escrevendo este salmo que trata acerca da casa de Deus, da morada de Deus, e a gente bem sabe o que significava o templo para um judeu, era o símbolo da presença de Deus, O templo, a casa do Senhor, era onde a glória de Deus habitava,
e para um judeu o templo representava o lugar onde o homem se encontrava diretamente com Deus. E ao escrever, o salmista, ao escrever este salmo acerca das moradas de Deus, ele vai revelar no versículo 3 esta verdade tão extraordinária. Ele vai dizer que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu estava pageando a Bíblia, meditando acerca dos altares ou o altar de Deus, porque aqui o salmista está se referindo ao altar do Senhor. E é importante a gente alencar algumas curiosidades, algumas observações acerca do que ele está falando, não é? O altar de Deus que estava no santuário do Senhor era o lugar onde Deus tinha determinado para que fosse oferecido o sacrifício para perdão dos pecados. O altar no templo de Israel, ele tinha alguns significados. Entre eles, ele era um símbolo físico, tanto do pecado do homem, quanto da necessidade de alcançar a misericórdia. Porém, o altar era símbolo de comunhão, era símbolo de encontro, era ali, no altar do Senhor, que Deus manifestava a sua misericórdia. E eu queria abrir um parênteses esta noite para dizer que Deus continua manifestando a sua misericórdia. Quando a gente está diante da presença de Deus, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Glória a Deus. E o salmista, falando acerca deste altar, ele vai revelar que ele encontrou os pássaros. Ele vai citar, não é, 2 exemplares de aves, o pardal e a andorinha. Quem é acostumado a estudar sobre pássaros, sabemos que o pardal, ele não tem valor comercial. Para aqueles que, eu vim, de uma cidade que há 20 anos atrás, 30 anos, era uma cidade que era ainda rural, Camaragibe, eu fui criado lá, perto do Burralho, e eu vi na minha infância comercializarem pássaros e ninguém capturava pardal para poder vender, porque não é um pássaro que tenha valor aos olhos dos homens, o seu cântico não é atraente, as suas penas talvez não tenham uma plumagem que alguém possa olhar e encontrar beleza em um pardal. A andorinha da mesma forma, mas o salmista vai dizer que estes pássaros, mesmo sem valor, encontraram moradas perto do altar de Deus. Quando eu vou para a Bíblia para estudar sobre o altar de Deus, nós vamos entender que muitos homens de Deus, célebres homens de Deus, eles tiveram acesso ao altar de Deus, acesso ao lugar para sacrificar e ter comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 8, versículo de número 20, que Noé foi o patriarca que levantou um altar ao Senhor. Em Gênesis capítulo 12, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que foi a vez de Abraão levantar um altar a Deus. E tanto na vida de Noé como de Abraão, o altar era símbolo de pacto, era símbolo de aliança com Deus. Homens célebres que foram citados na carta aos Hebreus, no capítulo 11, como heróis da fé. Em Gênesis capítulo 35, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que foi a vez de Jacó, outro patriarca da Bíblia Sagrada,
e outro patriarca de Israel, dos judeus, ele levanta um altar em Betel, por ordem divina, e este altar vai revelar que também era um marco de mudança na trajetória da vida de um homem. Um altar erguido ao Senhor também era símbolo de mudança, era símbolo de mudança de curso na vida de alguém. E Jacó teve a sua vida mudada após o livramento da sua vida. Deus poupou das mãos do seu irmão Esaú e ele levanta um altar em Betel, reconhecendo que Deus mudou a sua sorte. Também nós encontramos em Êxodo, capítulo 17, versículo 15, a Bíblia vai dizer que foi a vez de Moisés. Moisés levanta um altar ao Senhor e ele coloca um nome neste altar. Qual o nome que Moisés coloca? Ele diz: o Senhor é a minha bandeira. Não é? Neste episódio do capítulo 17 está registrado a guerra de Israel na peregrinação no deserto contra os amalequitas. E Moisés, ao levantar o altar, após a guerra cessar, ele, no versículo 15, ele está reconhecendo que Deus comprou a sua guerra. Oh, glória a Deus! Nosso Deus é um Deus que compra a nossa guerra, é um Deus que peleja pela nossa alma. E eu queria abrir um parênteses esta noite e aproveitar este versículo para fazer uma ressalva. Talvez você não tenha ciência, mas Deus está travando guerras espirituais por causa da tua alma, não é? Você está aí me ouvindo a palavra e talvez não tenha nem ciência do que está acontecendo no mundo espiritual, mas Deus é um Deus que trava a nossa guerra. Ele é a nossa bandeira. Oh, glória a Deus! Deus é aquele que vai à nossa frente. A Bíblia continua falando acerca de homens e homens que levantaram altares ao Senhor, cada um com um propósito, como Josué levantou altar a Deus. Josué que foi aquele que teve a coragem de bater no peito e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o altar de Josué era símbolo de fidelidade a Deus, de devoção, quando alguém se entrega por completo ao Senhor. Outros homens levantaram altares, como Isaque e Abraão levantaram um altar lá no monte do sacrifício, mas Deus poupou a vida de Isaque, porque Deus é um Deus de livramento, né? Escute esta palavra esta noite. Deus é um Deus de livramento. Oh, glória a Deus! O salmista, escrevendo o Salmo de número 43, versículo de número 4, ele vai dizer assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu. O salmista está reconhecendo que o altar de Deus é lugar de louvor, é aonde o homem se rende e agradece a Deus e reconhece que tudo vem dele, tudo é dele e para ele eternamente. Amém. E deixa eu abrir mais um parênteses esta noite. O altar de Deus é lugar de se apresentar com cânticos, com júbilos, com alegria. E o salmista está falando isto. Em Amós, capítulo de número 9, livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo de número 1, há uma expressão ali na profecia de Amós, não é? Acerca do juízo de Deus para com Israel e para com a terra.
há uma expressão extraordinária. E está lá dizendo assim: vi Deus em pé sobre o altar. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E quando eu lia isto em casa, minha alma estremecia, porque o altar de Deus é o lugar da sua presença. É onde encontramos Deus. E ali Deus se manifesta no capítulo 9 de Amós como Deus que está pronto para executar o seu juízo. Um Deus eterno, soberano, e ele se põe de pé sobre o altar para executar as obras da sua mente e do seu coração. O altar é onde encontramos um Deus que é perfeito em executar a sua obra. Oh, glória a Deus! E Deus está em pé sobre o seu altar. Quem não lembra de Zacarias quando entrou para sacrificar, viu o anjo, não é? O anjo do Senhor que estava à ponta do altar e disse: olha, a tua mulher vai ter um filho. E ele duvidou. E na hora, o anjo do Senhor que estava ali, né, ali representado, né, deu aquela mensagem a Zacarias: porque duvidaste, vai ficar mudo e surdo, tu nem vai ouvir, nem vai falar, até que o menino nasça, porque a glória de Deus se manifesta no seu altar. A soberania de Deus, as suas promessas, tudo é manifesto neste encontro com Deus. E quando eu leio o Salmo 84, e eu vejo um ambiente tão importante como este, lugar de encontro, lugar de aliança, lugar de mudança, lugar de livramento, lugar de louvor e lugar de soberania, promessas e execução da parte de Deus. Aí o salmista vem me dizer, no Salmo 84, versículo 3, que até o que aos olhos dos homens não tem valor, acha lugar perto dos altares de Deus. Meu Deus, oh glória a Deus, eu sinto Jesus aqui esta noite, e Ele está presente conosco. Ele é aquele que acolhe o mais vil pecador, aquele que se considera o último dos homens, tem lugar no altar de Deus. Há abrigo para você, meu amigo, você que me escuta, que me assiste pelas redes sociais. Talvez as portas da tua família estejam fechadas, os amigos te abandonaram, talvez você não tenha ninguém que possa lhe estender a mão, uma mão amiga. Isso é importante na vida de um ser humano. Nós somos seres sociáveis, é normal sentir esta necessidade, mas deixa eu te dizer uma coisa: no altar de Deus tem lugar para você. Glória a Deus. Ainda que ninguém te valorize, ainda que você seja um simples pardal, que alguém já te deu a tua nota, o teu valor, já disse qual é o teu preço, né? Alguém já te vendeu e para ele você custa muito barato. Mas deixa eu repetir as palavras do céu. Pedro disse que não foi a prata nem o ouro que nos comprou, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Você é mais valioso do que você pensa. Oh, glória a Deus! E esta noite, Jesus está abrindo as portas da sua morada e dizendo: você tem lugar no meu altar. No ministério de Jesus, ele por muitas vezes provou esta tão grande misericórdia de Deus em alcançar aquele que para os olhos dos homens não tem nenhum valor, mas que ele enxerga no homem
o valor, e deixa eu dizer uma coisa, até o valor que nem nós sabemos que temos. Tem hora que até a gente diz assim, mas eu não presto para nada, né? Mas Jesus dá um valor a gente, que a gente diz assim, rapaz, nem eu sabia que eu valia tanto, não é? Nem eu sabia que eu era tão precioso, nem eu sabia que era tão amado, não é? Talvez durante esta semana você não escutou ninguém lhe dizer eu te amo, talvez palavras contrárias, né, a isto, não é? Mas esta noite Jesus está te dizendo, eu te amo, não é? Eu te amo mais do que você imagina. Glória a Deus. Jesus veio provar que ele aproxima do seu altar que ninguém dá valor. Lucas escreve no capítulo 6, abra sua Bíblia aí, você que me acompanha, não é? A Bíblia é a palavra de Deus, ela tem poder. Em Lucas capítulo 6, vai contar a história de um homem, e ele tinha uma mão mirrada, ressequida, não é? Lucas capítulo 6, versículo 6, palavra de Deus diz assim, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Olha o texto de Lucas, não é? Falando acerca deste homem. Aqui é apresentado dois problemas. Ele estava no lugar que não era bem-vindo, não é? A Bíblia vai dizer, no capítulo 6, versículo 6, que ele tinha uma deficiência. A sua mão direita, ela estava atrofiada. A palavra ressequida aí faz referência a uma deficiência física. Era uma mão que estava privada de força, de habilidade, não é? Por certo, aquele homem muito necessitou daquela mão, não quero entrar em méritos ou especulação, mas o certo é que ele tinha uma deficiência, a sua mão, e para completar, o texto vai dizer que era a sua destra. E a gente sabe que naturalmente e culturalmente a mão direita é a mão da força, é a mão da habilidade, é a mão da execução de tarefas. Até na Bíblia, o lado direito é significado de autoridade, de poder, de execução. A Bíblia vai dizer que Jesus está assentado à destra da majestade nas alturas. O lado direito é lado de honra, lado de força. É por isso que Jesus é conhecido como Verbo, é a palavra de Deus em ação. Jesus é o executor da obra da salvação. Mas quando a gente vai ver este homem, a sua mão era atrofiada. Ele era um homem que não produzia, podemos dizer assim. Era um homem que era limitado nas suas ações. E poderia alguém dizer, que valor tem este homem? É um pardal, não é? É uma andorinha, um homem que não produz. E outra,
havia uma limitação religiosa para ele. E que limitação era esta? Se você ler os livros de Levítico, você vai entender, não é? Os livros do Pentateuco, Números, Levítico, você vai encontrar que era proibido aquele que tinha certa deficiência entrar no templo do Senhor para adorar. E a sinagoga, no período em que Jesus vivia, era uma extensão do templo de Israel. Depois de muitas peregrinações, os judeus passaram por terras diversas e eles, como não tinham liberdade de ir ao templo de Jerusalém, pelos exílios que passaram, encontraram esta forma de adorar o Senhor. Pequenos templos é o significado real da palavra sinagoga. E por ser uma representação direta do templo de Israel, ela seguia as mesmas normas do templo de Israel, o templo de Jerusalém. Então, era proibido que este homem adentrasse em uma sinagoga, mas, por algum motivo, ele estava lá, fora convidado, estava lá neste culto. Os olhos de todos estavam colocados em cima de Jesus. E tinha muita gente para Jesus olhar. Se a gente fosse fazer uma metáfora aqui e comparar os homens que estavam ali a pássaros, tinham canários, não é? Tinham várias espécies de aves valiosas, mas os olhos de Jesus estavam fitos em um pardal. E Jesus, olhando para ele, viu que ele era limitado, que ele não tinha valor aos olhos dos homens. O seu valor era tão pouco que o colocaram ali, talvez como uma isca, para tentar pegar Jesus em alguma falha, não é? Talvez aos olhos de alguém você não tem valor. Aos olhos do diabo, teu adversário, a tua alma não passa de um brinquedo. Está chegando aí um período em que os homens estão soltos, não é? E para alguém a tua vida não tenha valor. Vai valer o quê? Nada, menos do que nada, não é? O diabo está aí ceifando a vida de muitos, aprisionando no álcool, nas drogas, na prostituição, nos pecados da carne, não é? Muitos estão mergulhados nas negras trevas, mas Jesus ainda dá valor ao que não tem valor. Oh, glória a Deus! Jesus enxergou aquele homem no meio da reunião e disse assim: vem para cá, vem para o meio. Irmão, um pardal no meio dos valiosos. Jesus inverte a posição das coisas e ele pega o que não presta, o que não serve e coloca junto do seu altar. E Jesus disse: vem para cá, fique aqui perto de mim, fique aqui comigo. E quando o homem se aproxima do altar de Deus, o altar, eu já falei, é lugar de mudança de trajetória. E aquele homem precisava de uma mudança de trajetória. Ele precisava de uma mudança radical na sua condição de vida. E o que é que Jesus diz? Estende a tua mão. Olha a ordem que Jesus dá àquele homem. Estende a tua mão. O homem tinha uma escolha, concorda comigo? A Bíblia, no versículo 6, só vai citar a mão destra, com deficiência. Não vai dizer que a mão canhota tinha deficiência. Ele poderia estender a sua mão esquerda, mas quem está no altar diante da presença e da glória de Deus não pode esconder as suas falhas,
porque encontro com Deus é lugar de mudança. É o momento em que Deus pode mudar a situação. Eu sinto direção do Espírito Santo nesta palavra. Você que está aí pelas ruas, ou está em casa, dentro de um quarto, ou aí no hospital, creia, aleluia, que neste encontro com Deus diante do seu altar, é noite de mudança de trajetória na tua vida. Deus é um Deus que ainda muda o contexto, é um Deus que inverte os caminhos. Esta noite, receba pela autoridade da palavra de Deus e do Espírito Santo. Deus está presente aí aonde você está. E Ele está dizendo bem audível aos teus ouvidos: eu mudo, aleluia, eu mudo as situações da vida do homem. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu vou fazer como o salmista no Salmo 43, verso 4. Eu vou louvar ao nome dEle. Aleluia! Porque Ele é um Deus que muda. E eu creio que esta noite Ele está mudando muita coisa. Ele está invertendo, operando milagres. Milagre de cura, de transformação. Receba a libertação agora. Aonde você está, receba a liberdade da parte de Deus. Mudança de Deus na tua vida. Está chegando mudança de Deus para o teu lar, para a tua família. Ora, bacandarasuri minácia. Talvez você está me ouvindo aí dentro de casa e dizendo: já disse hoje, durante todo o dia, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, de novo, está repetitivo, eu estou cansado, eu não tenho força. Aí Jesus está te dizendo: no meu altar tem mudança. Aleluia! Eu mudo as coisas, te achega a minha presença. A presença de Deus está invadindo aí a tua sala, o teu quarto. Sinta da parte de Deus a presença do Divino Espírito Santo. Mudança de Deus. Aleluia! O homem escolheu certo, apresentou as suas deficiências. E ele teve um milagre instantâneo, porque Jesus não tem cerimônia. Vou dizer, como diziam os antigos, né? Alguns que já partiram, que eu acompanhei na infância, homens que dedicavam uma vida à evangelização, né? Jesus não tem muito parrapapá, né? Quando ele quer resolver, ele resolve sem cerimônia. Porque quando a gente inventa muito é porque a gente não pode nada. Mas quando como ele tem autoridade, ele não precisa de muita coisa. Estende a mão. E ao que o homem ia estendendo a sua mão, ela foi curada. Aleluia! A limitação que o homem tinha foi extirpada. Ele recebeu automaticamente, não é, a sua dignidade de volta. E aquele que o olhava e não dava valor, agora enxerga alguém diferente, porque houve mudança. Jesus é aquele que acolhe o que não tem valor e muda os valores. Aleluia! A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 4, não é? Para não dizer que foi só um homem, Jesus agora encontrou uma mulher. E ela estava lá em Samaria. E o texto de João vai dizer que Jesus achou necessário passar por Samaria. Havia caminho, não quero me ater a isto, havia caminhos que levavam a Jerusalém sem passar por Samaria. Mas Jesus achou necessário passar por lá. Para quê? E Jesus sentou na borda do poço de Jacó
e mandou os discípulos irem comprar comida, e ele ficou sozinho. E João narrando, vai dizer que de repente, já ao meio-dia, chega uma mulher desprezada, não é? Que tinha uma vida pregressa, uma vida cheia, marcada pelo pecado, por escolhas precipitadas. Era uma mulher que aos olhos de alguém olhava e dizia: ela paga o preço pelas suas escolhas. Até a hora que ela foi buscar água, ao meio-dia, era das mulheres que eram consideradas indignas. Ela já tinha um rótulo, mas Jesus foi buscar uma andorinha. Jesus já tinha conquistado um pardal, agora foi atrás de uma andorinha. Oh, glória a Deus! E lá vem ela com um cântaro na cabeça. E ela vê um homem vestido a caráter de roupa judia, sentado à beira do poço de Jacó. E quando ela vem, Jesus olhou para ela e disse: andorinha, mulher, dai-me de beber. Como pode tu, judeu, falar comigo que sou samaritana? Não sabes tu que há uma rixa entre nós e os judeus não falam com os samaritanos? Mulher, se tu soubesse quem te pede, tu me pediria e eu te daria água viva. E como podes tu tirar esta água viva? És tu maior do que o meu pai Jacó? Do que os patriarcas? Oh, glória a Deus! Mulher, se tu beber desta água, tu vai ter sede, mas da água que eu te der, tu nunca terás sede, porque dentro de ti vai jorrar uma fonte para a eternidade. Vejo que tu és profeta, tu és um homem de Deus, tu és conhecedor. Mulher, vai buscar o teu marido? Não tenho, disseste bem, porque até o que está contigo não é teu e já tiveste muitos. Vejo que tu és vidente, conhece as coisas de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: onde devemos adorar? Os meus pais dizem que adoramos no Monte Gerizim, e os judeus dizem que Deus está em Jerusalém. Olha, mulher, vocês adoram o que não sabem e não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque Ele está conosco. Mas eu te digo, mulher, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem em Gerizim, mas o Pai procura os tais que assim o adorem. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Numa conversa rápida, Jesus vai falar acerca da própria essência de Deus. Porque Deus é Espírito. Importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Jesus vai revelar coisas profundas. Ele vai aproximar alguém que para muitos não tinha valor, mas para ele era precioso. Oh, glória a Deus! Eu só conheço um que revela segredos aos simples. É Jesus. Oh, glória a Deus! Ele é o único que não nos deixa em dúvida. É o único que pega alguém que não tem nada, às vezes está lá dentro das canas, mas ele vai lá e revela as profundezas do conhecimento celestial. Oh, glória a Deus! Talvez esteja alguém aí, não é? Esteja pisando em ouro, mas o Espírito não comunica a mente dele, porque o seu coração está fechado. Mas você, onde estiver e está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está indo como uma flecha aí aonde você está, e ele está tocando o teu coração e revelando
o profundo amor de Deus pela tua alma. Oh, glória a Deus! Eu sinto de Deus esta palavra. Jesus está comunicando a ti a profundidade do seu sentimento, do seu cuidado pela tua alma. Receba esta noite, aleluia, tenha os teus olhos abertos para entender que Deus é Deus, que Ele é real, que Ele não é mentira, não é farsa criada pelos homens, mas Ele está vivo e está cuidando da tua vida. Oh, glória a Deus! É noite de o pardal e a andorinha fazer morada nos altares de Deus. E o salmista vai concluir o verso 3, dizendo que estas aves criaram ninhos para os seus filhotes. E só uma ressalva aqui para concluirmos. Filhos ou filhotes são símbolos de futuro, progressão, raízes, frutos, expectativas, futuro. Oh, glória a Deus! No altar de Deus é o lugar seguro para que você deposite o teu coração. Escuta esta palavra que está vindo do trono da glória de Deus. Aqui no altar, aleluia, é o lugar seguro para o teu futuro, para o futuro da tua família, para a tua vida espiritual. Deposita o teu coração esta noite nas mãos do Mestre. E Ele vai manifestar misericórdia, mudança, aliança, livramentos e alegria para que você abra a sua boca para louvar o seu nome. Esta noite é noite de rendição a Deus. Faz ninho, faz morada, deposita o teu coração nas mãos de Jesus e te prepara, porque Ele vai estender a sua mão sobre a tua vida e a obra que Ele iniciou, Ele vai aperfeiçoar. Glória a Deus, receba esta palavra em nome de Jesus, a morada para a tua vida nos altares do Deus Altíssimo. Que Deus os abençoe em tudo, em nome de Jesus. Eu agradeço, pastor, a oportunidade. Amém, meu amigo.